Nós vamos respirando bem profundamente e vamos buscando a sintonia com os guardiões amigos que vão tecendo um cordão de proteção para que possamos buscar a sintonia de Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, que nos leva até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam juntamente conosco, que possamos ter a expansão do nosso cardíaco, expandindo os nossos melhores sentimentos e expansão da nossa consciência, para que possamos compreender todo o aprendizado dessa encarnação. Que seja uma tarde de estudo de muita paz, serenidade e equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá então. Capítulo 10. Projeto de cura para os 3 principais medos. Vocês estão me escutando bem? Sim. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Isso aí está no Livro dos Espíritos, questão 164. Reflitam. Qual o projeto de cura que vocês propõem para as 3 perdas essenciais? Vamos alinhar o conceito de que trabalhar perdas é curar medos. Um projeto que vise tratar os medos é algo que poderá ser utilizado em 56% dos casos em nossos atendimentos. É claro que as particularidades de cada personalidade vão exigir complementos e roteiros específicos. Relembremos as 3 perdas essenciais. A primeira perda é a da falsa autoimagem. Pelo medo de expressar sua verdade pessoal, o homem se esconde na hipocrisia. A segunda perda é a dos relacionamentos tóxicos. Pelo medo de ter que olhar para sua carência afetiva, muitas pessoas se arruinam na submissão e na dependência. A terceira perda é a do corpo físico. Pelo medo de morrer, muitos se aprisionam na ilusão dos prazeres provenientes do materialismo. Autoimagem falsa, relacionamentos tóxicos e a morte são nossos fundamentos de exame para estudar os sistemas emocionais de fuga do enfrentamento, que resultam em hipocrisia, dependência e ilusão. Agora vocês podem começar a apresentar suas respostas. Quem vai começar? Doutor Inácio, eu quero começar. Diga seu nome e setor de trabalho na Casa da Piedade, por gentileza. Meu nome é Manuel. Trabalho nas câmaras de recomposição de memória. Que tipos de casos são atendidos nesse setor? Explique para que todos aqui entendam. Lá são atendidas pessoas que desencarnaram e perderam as referências mentais. Sem memória, o ser humano não é capaz de dizer qual a cor está vendo. Aliás, nas primeiras semanas de tratamento, os internos sequer conseguem pronunciar uma palavra. Perdem inclusive a memória cognitiva. Em qual estado esses pacientes ficam na ala? Parecem robôs. Conseguem andar, movimentar-se com ajuda, mas não se localizam nem se expressam. E qual a sua contribuição para a nossa tese em relação a medos? O que tenho aprendido nesses serviços com pacientes desorientados comprova a estatística elevada a que o senhor se referiu. O caso de Anita foi avaliado por nossa equipe na enfermaria, onde Carminha trabalhava, contando com o pai João e outros companheiros aqui presentes. O senhor tem muita razão ao dizer que a falsa autoimagem é porta para a hipocrisia. De tanto sonhar pelos outros,
muitos encarnados terminam ficando órfãos de seu ideal pessoal. Suas aspirações murcham gradativamente e vão se atolando em um vazio que o consome. Tudo isso porque sufocam sua realidade pessoal, sufocam seu eu verdadeiro em meio a tantas mentiras que constrói para si mesmo, erguendo uma prisão em torno de sua vida mental. Muitos alimentam um medo cruel ao ter de olhar para a sua verdade pessoal e aceitar quem realmente são, com suas limitações, defeitos e vícios, mas também com muitos valores que se encontram sufocados debaixo da hipocrisia. Como defesa, criam o eu ideal, uma representação intelectual do que pensam que são. O ego assume o comando desse processo, distanciando a pessoa do que realmente sente e é. Suas emoções são ignoradas e o processo de desnudar-se a si próprio lhe seria muito doloroso. Por isso, teme o eu real e foge deles. Somente com uma profunda honestidade emocional, o ser humano conseguirá desenvolver sua autenticidade. E para que essa honestidade exista, ele vai precisar investigar persistente e corajosamente os seus sentimentos e acolher sua sombra interior com a luz da sinceridade, para descobrir quais são os traços que definem sua identidade essencial. Correto, Manuel. Você teceu ponderações muito afinadas com o que temos aprendido. De alguma forma, já conheço bem o seu projeto, Dr. Inácio. Acresci apenas um pouco do que tenho recolhido nas lições dos serviços de socorro. Você acrescentou muito e queria lhe pedir mais um esclarecimento que pode ser útil a todos. Pois não, doutor? Entre os casos que você atende, explica a relação entre perda de memória e hipocrisia. Quanto mais nos afastamos da nossa realidade espiritual, do eu real, mais aumentam as chances de vivermos um processo desses logo que a perda do corpo físico acontece. Encontramos nessas circunstâncias a aplicação clara da conhecida perturbação após a morte, que foi muito bem estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nas questões 163 e 164. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. A hipocrisia que surge com o efeito desse comportamento não consiste em apenas enganar conscientemente alguém a respeito da nossa identidade. Ela também está presente no fato de não fazermos conexão com quem somos realmente, com a realidade individual de cada um. Ao longo da vida, adotamos o comportamento de fazer de conta que somos quem pensávamos e desejávamos ser. Ao morrer, tomamos contato com os traços ignorados e não os identificamos. Demoramos a identificá-los. Hipocrisia causa doença mental do lado de cá. Ao viver na Terra uma vida falsa a respeito das emoções, não temos como fugir delas do lado de cá. Se ninguém quer falar nada. Se eles quisessem, eles interrompiam. Ninguém não quer falar nada, nenhum comentário, nenhuma dúvida. Eu continuando. Tá, continua. Não seria exagero Não, tá bem explicadinho toda. Não seria exagero dizer que, em muitos casos, a falta da memória é uma proteção,
um amortecedor para que a vida mental da pessoa vá se acostumando paulatinamente a reconhecer a si mesma. Os quadros são muitos cruéis, doutor Inácio. Quando se começa a retomar a memória, o desequilíbrio é inevitável. E aqui a gente vê que existe uma diferença do que está dizendo aqui e daquilo que todo mundo é, né? Nós estamos falando aqui de um caso extremo, né? Que foi da moça lá, É, da Anitta. ou mesmo do outro cara lá, né? Existe aquela pessoa que sabe exatamente quem ela é e reconhece isso, né? Entre isso e esse caso extremo aqui, estamos nós. Quanto mais perto do extremo nós estivermos, mais tempo nós vamos demorar para despertar no plano espiritual. Quanto mais perto do extremo oposto, mais rapidamente a gente vai estar lá disponível para trabalhar no plano espiritual, né? Então, o que a gente precisa, quando a gente fala do autoconhecimento, no final das contas, a gente está buscando ir para o lado da, da não hipocrisia, né? Da pessoa que se reconhece mesmo, né? E não coloca aquela máscara, né? Não, tá tudo certo, eu conheço. Eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou, mas Sabe? não vê. É isso aí. Não sabe. Ou finge que sabe. Não, ela coloca a máscara e acredita nela. Acredita nisso. E acredita nela, entendi. Se E aí, veste, né, quando- de boazinha, por exemplo, vamos dar um exemplo. É isso aí. E finge que é Acha que é aquilo. boazinha. Machuca É. todo mundo, mas Mas ela acha ela é que boazinha, eu sou tão boazinha, é isso aí. Uhum. um anjo de candura. Uhum. né? Manuel trouxe considerações muito apropriadas. Quem deseja curar o medo de ser quem é? Não, desculpa. Quem deseja curar o medo de ser quem é, vai ter de pedir ajuda para identificar sua sombra interior e lapidar a sua autenticidade. Destaco na fala desse trabalhador a honestidade emocional como caminho de superação do medo e a perda da falsa autoimagem. Vamos para o segundo item, que, aliás, é o tópico central do nosso encontro. Quem deseja falar algo sobre o medo de perder os relacionamentos tóxicos? Eu, doutor Inácio. Você, Carminha, não vai querer me abraçar novamente, vai? Talvez, doutor, pois é sempre uma alegria poder receber o seu carinho e a sua atenção. Já vi que saio casado daqui hoje, brincou o doutor Inácio, provocando mais risos entre todos. Doutor, o senhor realmente tem razão ao afirmar que o medo de se perder os relacionamentos Tóxico. E há, né? E há o tem razão ao medo. afirmar que há o medo de se perder os relacionamentos tóxicos. Parece ser mesmo um drama no planeta. Está tão difícil amar que quando alguém consegue um relacionamento, prefere mantê-lo, mesmo que em condições tóxicas, para não perder os ganhos secundários. Com isso, a essência de um relacionamento amoroso que deveria ser tecida com carinho, respeito e amor, sucumbe aos vícios da convivência repleta de chantagens emocionais realizadas por meio de manipulação, do controle, das ameaças e de vários golpes morais que abrem feridas emocionais profundas e envenenam a convivência. Não ser amado é uma grande prova para muitos corações no mundo físico e aqui em nosso plano de vida. Amar e ser amado são estradas do aprimoramento que esperam a todos nós no aprendizado longo da vida. Por isso todos almejamos se realizar nessa área. O medo da solidão, o constrangimento que sentimos por ficar solteiros, a desvalorização social de uma pessoa que não se casa e a excessiva importância que é dada ao casamento são crenças endurecidas na vida mental em todo o mundo. Nesse contexto, muitas pessoas pensam ser preferível manter um relacionamento envenenado a ter de perder vantagens financeiras, sociais e outras tantas. Nessas uniões, a mentira e o interesse pessoal tomam o lugar do amor. E tudo isso por quê?
para suprirem a dilacerante insuficiência de afeto. Mas na vida ninguém foge de si mesmo. Todos os dias atendemos casos sofridos de desvalorização pessoal, apego e dor afetiva. Para o medo de olhar para a nossa pobreza de afeição, só existe uma saída: a construção da autoestima. Pai João tem me ensinado muito sobre isso e já chegou a destinar ao mundo físico um livro sobre nossos aprendizados no assunto. É o que tenho para propor como projeto de cura. Espero ter sido útil. Suas considerações estão muito sintonizadas e aprimoradas, Carminho. Depois de ouvir você falar sobre o tema, acho que vou pensar com mais seriedade sobre me casar, comentou o Dr. Inácio, provocando mais risos. Realmente temos que destacar em sua fala o valor da estima pessoal como remédio salutar para a superação da carência. Termos a coragem de nos aceitar e nos enfrentar, superando as limitações e desenvolvendo as qualidades adormecidas, é um caminho de fortalecimento e conquista essencial para vencer a insegurança das perdas decorrentes dos ganhos secundários na convivência. E vejam bem, sem superar o primeiro medo e de aceitar o eu real, não conseguimos tomar contato com os valores adormecidos da alma. E sem esse contato, não adquirimos a autoestima para superar nossas carências. Muito bem. E quem gostaria de falar sobre o medo da morte? Dr. Inácio, tenho umas 20 perguntas sobre isso, e não me atreveria a falar qualquer coisa sem antes obter essas respostas, manifestou um jovem assistente. Como já fui orientado, guarde-as e use como pesquisa, pois serão muito úteis. Certamente. Nesse caso, se o senhor prefere não dar respostas, eu poderia arriscar a falar algo, mesmo com tantas dúvidas. Nesse caso, se o senhor prefere não dar respostas, eu poderia arriscar a falar algo, mesmo com tantas dúvidas? A palavra está aberta a quem desejar. Todos os que estão falando certamente têm mais dúvidas do que respostas. Estamos aqui em aprendizado, pelo menos é assim que me sinto. Então vamos lá, vou arriscar. Eu coopero nos setores de recepção no subsolo da Casa da Piedade, um lugar de muitas dores e loucura. Já observei que os pacientes que passam por lá e que apresentam alguma calmaria são os que cultivam a fé e guardam a consciência em paz. Era só isso que eu queria dizer. Gostei muito da sua participação, meu jovem. Disse muito mais do que posso imaginar. Qual é o seu nome? Sou o José, do setor de higiene na recepção. Você conseguiria nos explicar por que os pacientes que têm fé e a consciência em paz vão parar em um lugar com tanta dor e loucura? Bom, há vários motivos, doutor, mas um dos principais é o desencarne por acidentes. A morte trágica costuma ser uma perturbação grave decorrente dos traumas mentais. Ocorre uma partida muito rápida, uma mudança brusca de planos de vida, seguida de impactos pavorosos. E isso traz um período longo de adaptação. Em alguns casos, são pessoas boas, de fé robusta e consciência em paz, mas ainda assim passam por momentos de muita dor e desorientação. Entretanto, um fato é bem nítido. Os que apresentam essas qualidades, sejam em que circunstâncias for que tenham desencarnado, são os que mais rapidamente se recuperam. Eu acredito que só mesmo uma fé desenvolvida e a consciência tranquila podem reduzir o medo da morte, tanto para quem ainda está no corpo físico, quanto para os que aqui chegam. É o que observo trabalhando e também o que vivenciei na minha experiência no corpo físico. José, você foi muito feliz na sua participação. De fato, o medo da morte precisa de um antídoto que pode ser encontrado na fé. Esse sentimento que sustenta no coração a certeza de que nada pode interromper a caminhada da alma na direção da perfeição. Tomar contato com esse sentimento é sentir a alegria de viver com prazer e ser amparado por um ideal consolador.
Quando a consciência nutrida pela leveza de seus atos se alia a esse sentimento, a fé ganha proporções incalculáveis. O medo de morrer extingue-se, ou pelo menos se reduz a proporções menos penosas. Vejo que acertei ao apostar na didática de fazer-lhes perguntas. Vocês se saíram muito bem, e não poderia ser diferente porque foram para o trabalho antes do curso, que assume um papel complementar. Aprenderam muito mais realizando do que se ficassem só estudando. Nossos conceitos nesse curso vão servir apenas para que organizem melhor suas ideias. Pai João, creio que por hoje é só, pois ainda teremos mais 9 encontros com outros temas. Pode ficar por aqui, tenho de voltar ao trabalho. Eu acho que aqui nesse parágrafo tem uma coisa muito importante, né? Vocês saíram muito bem, e não poderia ser diferente porque foram para o trabalho antes do curso, que assume um papel complementar. Aprenderam muito mais realizando do que se ficassem só estudando. E essa é uma verdade, né? Tem pessoas que não se dedicam ao trabalho. Elas passam o tempo inteiro lendo, né? E quando eu falo trabalho, não estou dizendo trabalhar numa casa espírita, da parte, não é nada disso, não. É pôr em prática tudo aquilo que está aprendendo com o próximo, seja em qual ambiente for, né? Então você vê que aqueles que estão colocando, que estão trabalhando, eles conseguem melhor compreender os conceitos e crescem muito mais rápido, né? Então, o ponto principal é a leitura alimenta o pensamento, mas o trabalho alimenta o coração. E ele faz a transferência de tudo aquilo que está na mente para o coração. E aí, assim, o trabalho, ele alimenta o coração, mas ele traz a essência, a exemplificação, você trabalhando, porque é uma troca. É isso aí. Na leitura você não tem troca, você tem um aprendizado, mas você não está ali vivenciando. Você tem o conhecimento, o aprendizado já é um pouco mais profundo, né? Mas você não está ali, você não está fazendo uma troca com ninguém, você não está exemplificando. E quando você está no trabalho, você está. Porque você não vai trabalhar sozinho, você vai ter alguém ali que você vai estar. E principalmente para você realizar o trabalho, você tem que resgatar o seu conhecimento. E aí você põe ele em exercício, né? Mesma coisa quando você vai na aula lá para aprender a tabuada, né? Depois você tem que ficar fazendo exercício, porque senão você não consegue fixar aquilo. E aí, esse é uma das grandes coisas que a gente sempre fala, né? Muitas vezes o espírita, ele se acomoda no sentido, eu tenho que dar passe, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer um passe de limpeza, eu tenho que dar um passe de cura, e não é, o trabalho é muito maior do que esse. Com certeza, esse é um bom trabalho, desde que a pessoa faça também com sentido de aprendizado. Né? Se vai lá só para trabalhar porque eu estou ganhando bônus hora, não ajuda muito. Ou todo espiritismo? Algo? Doutor Inácio, a sua apresentação foi maravilhosa e sua discussão rápida e direta. Todos nós aprendemos muito. Receba a nossa gratidão e convidamos a todos para estar conosco amanhã no mesmo horário. Ainda teremos muitos dias com o Dr. Inácio para que ele possa ampliar nossos conhecimentos e nossa experiência. Após uma prece realizada em conjunto, todos se despediram e foram para suas atividades de rotina. Um pequeno grupo ainda ficou no salão, composto por Carminha, doutora Sandra, Demétrios, Sabrina, seu pai Humberto e eu. Foi Sabrina que puxou o assunto. Estou sem palavras depois desse encontro. Quero aproveitar a ocasião para agradecer com minha alma a bênção do amparo que recebi e ainda recebo de vocês, especialmente de meu paizinho. Logo o dia vai raiar e eu vou retornar ao corpo, mas antes quero ter a honra de dar um beijo no rosto de cada um de vocês, dizendo que minha gratidão ultrapassa a eternidade. Faça isso, minha filha, falou Humberto com carinho. A gratidão é um tesouro que une nosso coração às leis poderosas
e amplia ainda mais as bênçãos dos nossos caminhos. Para o Senhor, Pai João, eu não tenho nem palavras. Fico muito emocionada só de olhar nos seus olhos. Abrace-me, Pai querido, e dê-me sua bênção. Receba minha bênção, filha de Deus, e retorne em paz ao templo do seu corpo. Após o abraço de Sabrina, ela ainda beijou seu pai e todos regressaram aos seus afazeres. Demétrios e a doutora Sandra voltaram na companhia da jovem. Humberto e Carminha foram repousar por algumas horas. Cheguei até o vitral na sala de estudos e de lá eu podia ver a Avenida Afonso Pena. Em poucos minutos pude perceber Sabrina, Demétrios e a doutora, ainda desdobrados, de regresso ao lar. Eles atravessaram a avenida em frente à prefeitura e, sob a intervenção dos benfeitores que os acompanhavam, alguns passos na bela avenida desapareceram, deixando um rastro de luz. O abraço de Sabrina deixou-me em profundo estado de alegria na alma. Quem visse essa moça há pouco mais de 12 meses não diria que é a mesma pessoa. Ansiosa, sobrecarregada e esgotada por um circuito de ansiedade que consumia sua vida. Sua existência física estava por um fio, porém, a bondade celeste nunca nos deixa órfãos. Seu pai, Humberto, foi o veículo da misericórdia celeste em favor das lutas da filha. Além do amor de muitos que a ajudaram, ninguém pode desmerecer o esforço gigante e exemplar da jovem Sabrina, que saiu do jugo da dependência e do medo para um enfrentamento sadio e libertador diante de suas próprias sombras interiores. Ela abriu mãos dos ganhos secundários que eram, em verdade, pura fantasia. Se algum ganho real ela tinha, era o fato de não ter de lidar sozinha com a sua sobrevivência. Algo que, diante dos descuidos do marido desempregado, já não era mais uma vantagem, nem pela companhia dele, e muito menos pelo cumprimento do dever de pai e esposo. Sabrina teve a coragem de olhar para a sua carência. Com a orientação da doutora Sandra, de Demétrios e de outros corações, ela enxergou a si mesma e aceitou o desafio de vencer as batalhas nas quais se encontrava muito acomodada. Ainda no vitral da sala de estudos, olhei para o topo da Serra do Curral, em profunda meditação. Logo amanheceria, e lá estavam pontos luminosos em tons de verde e azul, de uma ponta a outra da serra, com elos de uma corrente construída por várias silhuetas que lembravam um ser humano comum. Eram os engenheiros siderais, perfeitamente visíveis para mim naquele momento. São os anjos do Senhor, que todas manhãs, de mãos dadas, por volta das 5 horas, se reuniam em oração para abençoar a cidade de Belo Horizonte, derramando sobre ela os mantos da coragem, da fé e da esperança, para que um novo dia repleto de paz pudesse alcançar o coração de cada habitante desse celeiro do progresso e conquistas no coração das Minas Gerais. Vamos parar por aqui? Aí a gente começa amanhã entrevista com o Pai João.